Olá, pessoas! Hoje eu vim aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a plantação de igreja. Já está sendo anunciada desde o ano passado e esse ano a gente já deu início ao que chamamos de formação do grupo base e também tendo início com o batismo de 3 crianças, meio que oficializando essa plantação de igreja. Para a congregação Cristo Vive, eu quero explicar alguns pontos importantes. Pode ser que esse vídeo demore um pouquinho, mas caso você queira ficar a parte do que é essa plantação de igreja, eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. Plantação de igreja não é um termo tão comum no nosso meio luterano, da Igreja Evangélica Luterana. Normalmente a gente fala em ponto de pregação ou um ponto de missão. Plantação de igreja, por mais que seja usado na igreja luterana esse termo, aqui no Brasil não é tanto. Mas nos últimos anos, dentro da igreja luterana, se tem revisitado esse conceito de plantação de igreja, mas principalmente o conceito de missão. O que é uma missão? Como é que a gente faz missão? E para encurtar um pouco a história, aqui no Brasil nós tivemos uma forma de fazer missão onde as famílias luteranas que se encontravam em cidades onde não se tinha igreja, a igreja então mandava pastores para, digamos assim, cuidar desses luteranos que ali estavam. Isso é errado? Não, não é errado. Mas por muito tempo isso acabou, de uma certa forma, fazendo com que a missão não fosse mais abrangente. Como eu disse, no DNA luterano, nós temos o sentido de missão muito relacionado com a palavra vocação. Para os luteranos, principalmente para Lutero, a vocação é aquilo que Deus nos dá de várias formas, de várias maneiras, em vários objetivos, para que ali onde nós estivermos possamos agir na situação em que estamos, para que Deus seja conhecido, ou melhor falando, para que o evangelho seja anunciado. A primeira vocação que a gente tem, no meu caso, é ser pai, ou seja, Deus me deu a oportunidade de ser pai, logo eu vou usar essa vocação de pai para fazer com que o meu filho seja levado ao batismo, seja levado a crer em Cristo. Assim são as outras vocações, né? Filhos, avós, dindos, padrinhos, ou as vocações que nós chamamos de profissões, médicos, professores, policiais, cozinheiros, aqueles que trabalham na área de informática. Ou seja, todas as profissões também se enquadram no que nós chamamos de vocações. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz na nossa vida é uma vocação que Deus nos permite ter e nos dá capacidade para isso, para que ali onde nós estivermos possamos fazer a missão. Então esse sentido de missão na vocação, que parte do individual, do indivíduo, ele também é visto na igreja. Então os luteranos também vão olhar para o texto em que Jesus manda os discípulos, né? Olha, por onde vocês estiverem indo, de acordo com vocês estiverem indo, né? Não é um imperativo, mas é um convite. Jesus está dizendo, olha, por onde vocês andarem, né? Anunciem, batizem em meu nome e ensinem. Então esse é o conceito primário de missão que nós temos, ou seja, a igreja, que é formada por esses diversos indivíduos que têm as suas diferentes vocações, ela se une para ensinar esses indivíduos, aonde eles estiverem, a anunciarem o evangelho. Como igreja, como congregação, a igreja também faz missão. E isso é muito importante. Então, desde que eu cheguei aqui em São José dos Campos, já aprendendo isso no seminário, já ouvindo muitos simpósios, palestras, próprias cadeiras referentes a isso. Também no ano de 2016 fiz o que nós chamamos de imersão na missão urbana no Rio de Janeiro, uma semana onde onde eu consegui ter acesso a conteúdos práticos e também conteúdos didáticos sobre o que é missão e como se faz isso. Então, esse entendimento
com esse tipo de visão, eu vim para São José dos Campos, conversei com a diretoria na época e falei, olha, um dos projetos que eu tenho aqui em São José dos Campos é que a gente consiga iniciar uma nova igreja num outro espaço. E aí alguém poderia dizer, poxa, mas né, a nossa congregação lá no Jardim Satélite, ela não tem tantos membros assim, né? Poderiam ter coisas que seriam melhor feitas lá, e que a gente poderia, de uma certa forma, dar uma agitada, né? Uma revitalizada e fazer com que a igreja lá prosperasse. Sim, e esse é o objetivo desde que eu estou aqui, desde 2018, fazer com que os membros que estavam afastados retornem para a igreja e também em busca de novos membros. E uma das estratégias que particularmente eu usei, da qual eu aprendi no seminário, era que quanto mais a igreja se preocupa com ações externas, menos problemas internos ela vai ter. Por isso, desde o início, procurei buscar trabalho missionário, né, ou fazer missão na casa de dependentes químicos, no hospital, também participar de grupos que envolvam outras igrejas cristãs, como o Conselho de Pastores aqui de São José dos Campos, também junto com a Igreja Católica, a Igreja de Confissão Luterana, a Igreja Anglicana, ou seja, a gente participa também desses dois grupos. Tudo isso para que a gente pudesse abranger, né, ter a nossa visão um pouco mais estendida sobre aquilo que acontece em São José dos Campos e aprender aquilo que acontece em São José dos Campos. Porém, uma outra questão que Deus conduziu, Deus sempre conduz tudo, mas uma outra questão que Deus conduziu foi o local onde eu acabei morando. Normalmente o pastor mora perto ou na própria igreja ou na própria congregação onde o templo está instalado. A maioria já sabe, eu moro aqui no bairro São Judas Tadeu e eu fiquei muito feliz, né, de ter a oportunidade de morar longe da igreja, como filho de pastor. É a primeira vez que eu moro longe da igreja. E Deus foi nos abrindo oportunidades. Então, com uns estudos sobre missão e analisando o local onde eu moro, eu consegui, através de alguns membros que já moram aqui nesse bairro, também ter acesso a outras pessoas. E nesse sentido, então, unindo o desejo que eu já tinha, né, de iniciar uma nova igreja num outro bairro da nossa cidade, e morando então nesse bairro, a gente deu início no ano passado aos estudos para que a gente pudesse plantar uma igreja aqui no bairro. Como eu disse, essa plantação de igreja não é uma concorrência, né? Não quer dizer que agora o meu foco vai ser completamente aqui e lá a gente vai deixar, né, de qualquer jeito. Obviamente que não. Vai dar mais trabalho? Óbvio que sim. Mas ao mesmo tempo, a congregação luterana Cristo Vive, aqui em São José dos Campos, ela não tem tantas atividades semanais, conforme a maioria das igrejas luteranas tem. Então, o meu pai é pastor, né? E praticamente ele tem de segunda, às vezes ele trabalha até na segunda, né? Mas de terça a domingo, ele tem compromissos, né? Grupo de mulheres, grupo de jovens, grupo de leigos, várias reuniões, tudo mais, que acabam impossibilitando, às vezes, o pastor de fazer outro tipo de atividade. Aqui em São José dos Campos, além dos cultos que nós não temos muitos eventos na igreja. Então isso facilita com que eu possa focar mais nessa questão, que alguns podem chamar missionária, né? Mas nessa questão da missão. Então essa plantação de igreja, ele tem o intuito, primeiro, de levar o evangelho. Tanto é que nós temos um grupo base que é composto por alguns moradores aqui do bairro. Tanto é que eu até brinquei que os 3 primeiros membros da igreja aqui no bairro não são os moradores,
daqui, porque eles são membros da congregação Cristo Vive, no satélite. Os 3 primeiros membros dessa igreja foram as 3 crianças batizadas, né? Nesse último domingo. E por que eu digo isso? Porque a igreja aqui no bairro São Judas não é uma igreja para os luteranos aqui do bairro. A gente não está fazendo uma igreja para quem já é luterano e mora aqui no bairro participar da igreja. Eles são parte do grupo base que vão nos ajudar a plantar essa igreja. Então são pessoas que conhecem outras pessoas aqui no bairro, são pessoas que têm acesso a outras áreas, outras coisas aqui do bairro que às vezes eu não tenho. Então eles vão nos ajudar a entender melhor o bairro, a convidar as pessoas que nós estamos tentando alcançar. Também nesse grupo base tem outras pessoas que não moram aqui no bairro, mas que irão ajudar na função de organização. Então ao todo são 7 pessoas que participam aqui desse grupo base. Eu não coloquei esse convite de forma aberta, justamente que era para focarmos mais nas pessoas que moravam aqui, já entendiam o bairro, e também para não tirarmos pessoas que já trabalham muito lá na congregação Cristo Vive, né, para que não confundissem as situações nesse sentido. Ou seja, a congregação Cristo Vive, nós chamamos ela de mãe. Ela é a mãe que faz com que o pastor e alguns membros se dediquem a essa plantação de igreja. Mas essa igreja luterana que nós vamos fazer aqui no bairro São Judas, pode ser que ela não tenha as mesmas características de forma. E aí vem um ponto importante. O público-alvo que nós temos aqui, e que nós já conversamos com o grupo base, são pessoas, primeiro, que não creem, pessoas que não creem no Evangelho, pessoas que estão, digamos assim, de uma certa forma afastadas da fé cristã. Então o nosso foco é fazer com que essas pessoas sejam convidadas e com que elas sejam atingidas. O nosso foco não é buscar cristãos insatisfeitos com as suas denominações. Dá um exemplo. O cara lá está insatisfeito com a Assembleia de Deus, mas é membro lá. Então é uma boa oportunidade para trazer ele para cá, né, para a nossa igreja. Não, isso não é missão. A gente chama isso de proselitismo. Né? Quando a gente quer buscar o membro de uma igreja e dizer que a nossa é melhor do que a que ele está frequentando. Claro, obviamente, a não ser que a pessoa, eu vou dar um outro exemplo, né? A pessoa está triste com algumas coisas lá na igreja que ela participa, uma igreja batista. Aí ela resolve começar a participar nessa nova igreja que estamos plantando aqui. Obviamente que primeiro vai se passar por uma conversa para que a situação dela seja resolvida lá com o pastor da igreja dela, né, ou com a igreja em si, para que ela não venha brigada de lá, né, e, digamos assim, acabe descontando nessa nova igreja uma frustração que ela tenha com a congregação que ela estava anteriormente. Então o nosso foco aqui é um foco para pessoas não cristãs. Por isso, nessa plantação de igreja, o nosso primeiro ano será um ano de muita conversa, onde teremos encontros em que iremos amplamente falar sobre a salvação, falar sobre o Evangelho. Como é que vai ser feito isso? Bom, nós vamos ir conversando primeiro, né, para depois vermos a forma que nós vamos fazer. Mas o nosso primeiro ano vai ser um ano de teste, um ano para ver como que o bairro vai nos ensinar a anunciar o Evangelho. Ou seja, a forma nós podemos adaptar. O conteúdo não será adaptado. Aquilo que nós chamamos de doutrina luterana, nós não vamos adaptar ela. Nós não vamos adaptar a doutrina luterana para agradar pessoas. Ou seja, nós vamos continuar confessando aquilo que nós confessamos como luteranos, mas a forma de entregar isso pode ser que seja um pouco diferente da forma que a gente faz na congregação Cristo Vive. Daria para dizer que existe uma forma melhor para fazer isso? Não. Né? A forma ela é adaptável. Mas nós gostamos de manter
aquilo que já aprendemos e aquilo que dá certo. Mas com o objetivo sempre de, se aquilo que nós já aprendemos e dá certo não está mais alcançando as pessoas que nós gostaríamos de alcançar, então precisamos rever um pouco dos nossos conceitos. Dito isso, reafirmo que essa plantação de igreja, ela tem como intuito também fortalecer o nosso empenho e a nossa missão como Congregação Cristo Vive aqui em São José dos Campos. Um outro detalhe importante, a nossa igreja aqui em São José dos Campos, ela não é uma igreja local. Por que eu digo isso? Porque os membros da igreja moram em vários bairros distintos, né, aqui de São José dos Campos. Então não tem como ter muitas atividades na igreja por causa da distância, por causa até mesmo do convívio, né, do que nós chamamos de um convívio do bairro em si. Então há algumas dificuldades que fazem com que a gente não consiga trabalhar lá no bairro da igreja, propriamente dito. Mas isso é uma conversa para outro momento. O que eu quero só deixar claro aqui para vocês é que essa plantação de igreja, ela foi pensada durante um ano. Conversei com outros pastores da igreja luterana que também já estão nesse movimento de plantação de igreja. E a gente pede para você, caso você tenha alguma dúvida, caso você queira perguntar algo, que você entre em contato. Pode ser um questionamento que você não concorde, pode ser alguma coisa que você não entendeu, que você entre em contato e fale comigo, né? Pode ser que às vezes a gente acabe escutando outras coisas que nos dão a entender um outro motivo. Então, para esclarecer, sempre converse comigo, né? Eu vou estar à disposição para esclarecer tudo. Lembrando que tudo isso que a gente está fazendo é sempre com muita oração e visando sempre que as pessoas que não creem em Jesus possam crer. Esse é o nosso objetivo, o objetivo primário, né? Como plantação de igreja, é fazermos isso. Se vai dar certo ou não, isso Deus é que sabe, mas queremos fazer tudo com ordem e decência, né? E da melhor forma possível, buscando a excelência, buscando com que o Evangelho seja apresentado de uma forma que as pessoas possam ouvir o Evangelho. Desculpa pela minha voz, estou um pouco rouco, a minha garganta está um pouco dolorosa essa semana, mas eu queria fazer esse vídeo para explicar para vocês e deixar tudo um pouco mais elucidado, tá bom? Um abraço para vocês e Deus cuida.